Olá, viva mais um dia de aprendizado. Hoje, diferente do habitual, eu vou falar para o cidadão brasileiro e não somente para os profissionais do terceiro setor. O tema de hoje, o jeitinho brasileiro e a corrupção no Brasil. Qual a parte que cabe a mim e a você nesse problema? E para começar, vamos definir aqui a diferença entre jeitinho brasileiro e corrupção. E para isso eu vou utilizar o texto Jeitinho Brasileiro, Controle Social e Competição dos professores da FGV e da Escola Superior de Propaganda e Marketing Fernando Mota e Rafael Alcadipani. Segundo os professores, o jeitinho brasileiro é um processo genuinamente brasileiro de se alcançar os objetivos independente das regras e leis contrárias. Ou seja, quando o brasileiro dá nó em pingo d'água, quando se desrespeita a lei para alcançar os objetivos. Por exemplo, quando existe um engarrafamento gigantesco e o engraçadinho ultrapassa pelo acostamento. Você já viu isso? Já a corrupção precisa ter um ganho monetário ou pecuniário, ou seja, precisa molhar a mão. E o que motiva o jeitinho brasileiro? Segundo Mota e Alcadipani, no Brasil, o interesse pessoal é mais importante do que o interesse coletivo, ou seja, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. O meu interesse é mais importante do que o dos outros. São vários motivos que levam a isso, mas eu vou destacar dois. Primeiro, no Brasil tudo é muito burocrático. Se nós fôssemos seguir todas as regras e leis vigentes, o Brasil andaria ainda mais devagar. Por exemplo, quando os auditores da Receita Federal querem exigir melhores salários, eles simplesmente cumprem a lei com a operação padrão. Eles seguem minuciosamente o que a lei exige e o resultado disso são filas gigantescas nos aeroportos para os passageiros internacionais. E isso acontece em todos os órgãos do governo. Desta forma, os empregados e servidores públicos precisam dar o jeitinho em toda essa burocracia para fazer as coisas andarem. E assim começam a reinterpretar a lei, cumprindo ou não as exigências, dependendo de cada caso. Então fica a critério de quem interpreta a lei decidir o andamento de cada coisa. Como afirmou Maquiavel, aos amigos os favores e aos inimigos o rigor da lei. E o pior, toda essa burocracia que existe teoricamente para impedir a corrupção abre tantas brechas que farta a boca dos corruptos. E o segundo motivo está ligado ao caos dos serviços públicos. Nós não temos educação, saúde e nem segurança de qualidade. Então, se você precisa de um atendimento médico, você sabe que vai demorar horas na fila para ser atendido e depois dias ou meses para fazer uma consulta. Porém, você tem um colega que é médico na rede pública. O que a maioria faz? Liga para o amigo que dará um jeitinho. E qual o problema nisso? O que eu e você temos a ver com isso? O problema está no uso do jeitinho brasileiro para o atendimento dos interesses individuais. A priorização do meu interesse individual, neste caso, limita e pode até impedir o atendimento aos interesses coletivos. E o que eu quero dizer com isso? É impossível para o Estado atender a todos os interesses individuais de cada cidadão. É por isso que o direito destaca o princípio da supremacia do interesse público. Por exemplo, eu estou protestando na rua, de repente eu começo a quebrar carro, vidraças, a pichar. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser preso porque o meu direito individual de protesto não pode sobrepor ao interesse coletivo da ordem e da propriedade. O mesmo acontece se eu estou andando na rua e de repente eu estou com um lixo na mão e eu quero jogar na lixeira e não encontro. Eu não tenho direito de jogar esse lixo no chão, porque o meu conforto ou o meu direito de ter uma lixeira perto de mim, ele não sobrepõe ao direito coletivo da nossa sociedade ter uma cidade limpa. Pare tudo agora e foque a sua atenção, pois essa é a parte mais interessante desse vídeo. Enquanto nós pensarmos que os nossos interesses são mais importantes do que dos outros, o Brasil vai continuar funcionando somente para alguns e nunca para a maioria dos brasileiros. Não interessa em qual classe social você está. Além disso, o doutor em gestão empresarial Marco Túlio Zanini afirma que nos países onde existe um alto grau de confiança, os custos são muito mais baixos em relação aos países
com um baixo grau de confiança. Isso é facilmente visto nos países da Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália e etc. Nesses países, os juros bancários são muito mais baixos. Além disso, os custos com a burocracia dos governos e também das empresas são baixos, o que aumenta a efetividade e a produtividade. Aqui no Brasil, esses custos são altíssimos, estão entre os custos mais altos do mundo. Tudo isso por causa da corrupção e do jeitinho brasileiro. Aí eu pergunto, quem paga essa conta? Eu e você. Mas não fique triste, porque o jeitinho brasileiro não é só um problema. Segundo a doutora em antropologia social Lívia Barbosa, ele é uma forma especial de se resolver situações difíceis com soluções criativas. Ou seja, o jeitinho brasileiro pode ser uma qualidade cultural maravilhosa ou uma terrível característica. Depende de mim e de você decidir como utilizá-lo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Perguntas e sugestões calebpacheco@gmail.com. Acredite, somos mais fortes quando estamos juntos. Até a próxima!